Volume 04, Capítulo 04, Capítulo 95. Para ir ainda mais além. Hoje, decidi explorar o terceiro piso de Aurum sozinho. Prossegui pelos caminhos estreitos e sinuosos até que uma câmara aberta apareceu. Apesar de ser uma masmorra subterrânea, ela tinha esses espaços tão grandes quanto ginásios. O interior estava cheio de pequenos demônios. Carreguei balas normal e mirei no meu objetivo. Mas em vez de entrar na casa de monstros, fiquei no túnel. Isso reduziu minha visibilidade, mas também fez com que eles tivessem que entrar em uma área definida para me ver, forçando-os a entrar na minha linha de fogo. Um tiro, um eliminado. Mirei cuidadosamente, disparando tiros na cabeça um após o outro. Quando atingidos, os pequenos demônios caíam no chão e desapareciam, dropando o pó de ouro que era sugado para dentro da minha bolsa. Pequenos demônios se aglomeraram no túnel e dispararam orbes escuros. Eu atirei de volta, destemido. Alguns deles dispararam orbes escuros como metralhadoras, mas eu os desviei e contra-ataquei com balas normais. Era como um tiroteio em um filme. Eu ficaria em maus lençóis se elas me acertassem devido à minha força de vontade de rank F, então priorizei a evasão nessa luta. Fuja, atire. Atire, desvie. Depois de repetir isso por um tempo, eu tinha eliminado todos os pequenos demônios. Belisquei o fundo da minha bolsa pesada e estimei o peso. 57 no total. Cerca de 200 mil piros. Esse era o valor aproximado de uma casa monstro. Eu tinha feito 200 mil piros só com isso, mas eu não estava atrás de dinheiro hoje. Entrei no ginásio aberto, guardei minhas armas e esperei um pouco. Depois de 3 minutos, outro pequeno demônio apareceu. Como de costume, parecia que a própria masmorra o havia dado à luz. No entanto, ele não se aproximou de mim. Em vez disso, disparou orbes escuros de longe. Afinal, esse monstro lutava de longo alcance. Eu desviei dos orbes com facilidade. Ele disparou outro, mas, mais uma vez, foi uma esquiva fácil. Foi só um, e eles não eram muito rápidos, então não foi tão difícil. Continuei me esquivando sem contra-atacar até que outro pequeno demônio apareceu. Dessa vez, ele saiu do teto como ovos de um animal. Ele também disparou orbes escuros. Eu tinha 2 inimigos em minhas mãos agora. Continuei desviando do dobro dos orbes, sem nunca contra-atacar. Isso ainda era só brincadeira para mim. Enquanto eu continuava correndo, um terceiro, um quarto e um quinto apareceram. Pequenos demônios continuaram a nascer, aumentando o número de orbes sendo atirados em mim. Claro, continuei coletando inimigos sem contra-atacar. Pequenos demônios continuaram a se acumular até que se tornou um verdadeiro inferno de bolas, aumentando minha concentração ao longo do tempo. Em um canto da vila ficava o lote planejado para o retorno facilitado da Andorinha para uma filial em índole. Eles começaram a trabalhar imediatamente na construção do novo escritório, mas, até sua conclusão, tiveram que operar em uma tenda. Dentro da tenda, Iná tratou dos meus ferimentos. Havia outra funcionária na tenda que se sentava no balcão e administrava a loja. Fiquei chocada ao ver você machucado quando veio vender seu pó de ouro, disse Iná. Quer dizer, eu nunca vi você desse jeito antes. Sério? Aposto que você me viu assim algumas vezes quando comecei. Na época em que eu só tinha brotos de feijão? No começo, quando eu farmava 20 mil piros para alugar um quarto para Emily, lembro-me de estar esfarrapado e espancado toda vez que trazia mais brotos de feijão para vender. Eu não tinha armas naquela época. Da mesma forma, eu estava sem balas de cura dessa vez, e foi por isso que voltei tão espancado. Então, Aurum é realmente um lugar tão perigoso? Deve ser, se ela te espancou tanto. O primeiro piso não é tão ruim assim, você pode lutar sozinho sem muita dificuldade. O segundo piso e o terceiro piso, é melhor vocês estarem em grupo. Vocês acabaram lutando contra muitos inimigos de uma vez. Sério? Sim. Se você for sozinho, pedi para Iná pausar seu tratamento,
Peguei uma pedra aos meus pés e joguei para a frente. Então, eu saquei minhas armas. Bang, 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 bang. Eu disparei 12 balas no total das minhas duas armas em direções aleatórias. Então, recarreguei rapidamente e disparei mais 12. Depois disso, recarreguei novamente e disparei mais 12. Recarreguei mais uma vez e disparei mais 12. No total, 48 tiros. Esse foi o número de pequenos demônios que eu havia evitado sem me machucar. Todos os tiros que eu tinha disparado eram tiros teleguiados. Cada tiro disparado aleatoriamente mudava seu arco e ia em direção à pedra. Poeira estelar. A técnica que criei quando eliminei o mestre da masmorra de Nihon 1, na qual um monte de balas teleguiada perfuravam o inimigo como estrelas cadentes. 48 balas atingiram o Seixo uma após a outra, destruindo, eventualmente, ele desapareceu sem deixar rastros. Eles te cobrem com tiros de canhão assim mesmo, expliquei. Então sim, você realmente precisa de um grupo. Iná ficou em silêncio. Então. Desculpe. Eles fazem isso no segundo piso e no terceiro piso? Sim. E você foi farmar lá? Tudo o que eu trouxe para você hoje é do terceiro piso, eu confirmei. Quanto foi mesmo? Pouco menos de 500 mil piros. Uma grande conquista. Ok, mas o que você fez para lidar com os ataques deles? Ela insistiu. Apontei para o local que Iná estava tratando e brinquei. Eu os desviei. Embora às vezes sejam muitos para desviar, que é o que me fez acabar assim. Você os evitou? Não perfeitamente, veja bem. Eu poderia desviar de 48 muito bem, mas mais do que isso, e eu estarei em um mundo de dor. Isso já é incrível. Quer dizer, parece loucura conseguir desviar de tantos. Incrível ou não, não importa para farmar na masmorra, a menos que você consiga fazê-lo consistentemente. Eu pratiquei evasão para que, mesmo tendo força de vontade de Rank S, eu estivesse preparado para lutar contra monstros mais fortes. Apesar da minha vitalidade de Rank S, os mestres de masmorras ainda causavam muito dano com ataques físicos. Era provável que houvesse monstros por aí que pudessem superar a força de vontade de Rank S, então, em vez de ser preguiçoso, tive que aprender a desviar das coisas. Vou dar uma pausa nesse treinamento, no entanto, acrescentei. Todas as minhas balas de cura, itens de cura, isto é, acabaram. Entendo, disse Iná, levantou-se, foi até onde estava a pedra e olhou para seus restos despedaçados. Se ao menos houvesse um lugar onde você pudesse fazer o mesmo treinamento sem o risco de se machucar. Eu engasguei. Iná parecia confusa. Aproximei-me, peguei suas mãos e olhei diretamente em seus olhos. Obrigado, Iná. Existe um lugar assim. Obrigado. Muito obrigado. Depois de dizer a ela que voltaria e me despedir, corri em direção a Aurum. Deixada para trás, Iná observou vagamente enquanto Ryota fugia. Eventualmente, porém, o olhar em seu rosto mudou. Eca! Homens! Enquanto ela o olhava, ela fechou um punho e colocou a outra mão sobre ele. Como uma freira em oração, ela segurou suas mãos perto do coração. Ele é como uma criança quando fala sobre masmorras. Você é quem fala. Você parece uma donzela apaixonada, brincou a colega de trabalho de Iná no balcão, fazendo seu rosto ficar vermelho. Cale a boca. Por que você se importa? Essa foi a recompensa que ela merece por ter feito o mesmo com Erza uma vez. No segundo piso de Aurum, dancei em meio a uma chuva de orbes de luz dentro de uma casa de monstro. Suas trajetórias de voo e densidade eram as mesmas do terceiro piso, a única diferença era que eram ataques físicos, o que significava que quase não tinham efeito sobre mim com minha vitalidade de Rank S. Mas eu desviei deles em vez de levar os golpes. 45, 46, 47, 48. Contei mentalmente. Quando não eliminados,
Os monstros se acumulavam ao longo do tempo. Eventualmente, eles passaram do limite no qual eu não conseguia mais evitá-los. Um orbe de luz me atingiu. No entanto, fiquei ileso, então respirei fundo, me concentrei e comecei a evadir novamente. Iná tinha sacudido minha memória, me fazendo lembrar da existência de um lugar com as mesmas tempestades de bolas, mas sem perigo. Eu não tinha pensado em treinar aqui porque a ideia de que eu posso receber ataques físicos de qualquer maneira tinha impedido que a ideia de desviar deles ocorresse a mim. Agora que fiquei sabendo disso, encontrei o local perfeito para treinar. Era seguro ser atingido porque quase não sofri dano, mas desviei com a mesma mentalidade do terceiro piso. Se eu fosse atingido, estaria em apuros. Esse treinamento continuou até o anoitecer, e aprendi a desviar da chuva de bolas de até 60 pequenos demônios de uma só vez.